sobre si tomou, inexplicável, imensurável amor por mim. Se deu, morreu por mim, ferido foi em meu lugar, inexplicável, imensurável amor por mim. Não há outro amor igual, não há outro amor igual, não há outro amor igual ao teu amado Jesus. Não há outro amor igual, não há outro amor igual, não há outro amor igual ao teu amado Jesus. Sofreu por mim na cruz, a minha dor sobre si tomou, inexplicável, imensurável amor por mim, se deu, morreu por mim, ferido foi em meu lugar, inexplicável, imensurável amor por mim. Não há outro amor igual, não há outro amor igual, não há outro amor igual ao teu amado Jesus. Amado, não há outro amor igual, não há outro amor igual, não há outro amor igual ao teu amado Jesus. Tu me amas. Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem, debaixo da graça do nosso bondoso Deus. Estamos aqui para mais um dia de escola dominical, esse dia que é o dia do Senhor, o dia reservado para adorarmos a Ele, aprendermos mais da sua bendita palavra. Vamos dar início então à nossa escola dominical. Deus abençoe, que todos consigam aí se conectarem para esse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de hoje, primeiro dia da semana, dia do Senhor, estudarmos a Tua palavra, Senhor, porque nós temos essa liberdade no nosso país, e mesmo diante dessa situação de isolamento social, nós Te agradecemos porque a tecnologia nos permite estudarmos a Tua palavra, mesmo cada irmão em seus respectivos lares. Abençoa, Pai, todas as partes agora. Abençoa a aula. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que eu fale da Tua palavra com fidelidade, com clareza, para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Abençoa, irmão Sidney, que está cuidando da parte técnica, da filmagem, que o Senhor também o abençoe e cuide de todos os detalhes, Senhor. Nós oramos
nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós daremos continuidade na lição, no estudo da Palavra de Deus, e hoje nós estudaremos a lição número 8. O título é A Diferença que Faz o Perdão. A diferença que faz o perdão. Então, contra o pecado, vigilância e oração. Eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas no livro de segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. Nós, conforme no desenvolver da aula, nós iremos lendo estes textos e assim estudando a palavra do nosso Deus. Portanto, primeiro livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Deixem as suas Bíblias abertas nestas passagens para o nosso estudo desta manhã. Vamos então dar início ao estudo da palavra de Deus, agora no próximo slide. Irmãos, queria que víssemos primeiro a lição em uma frase. O pecado atrai, seduz, cega o entendimento e conduz ao erro. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, oferece o perdão por meio de Jesus e por ele somos gratos, ou devemos ser gratos ao nosso Deus. Vejamos os objetivos da aula. Reconhecermos a gravidade dos nossos pecados, pois eles nos afastam da comunhão com Deus e ferem aqueles que estão ao nosso redor. Ainda, dentre os objetivos, estarmos conscientes de que Deus, por intermédio de sua palavra, nos confronta e anuncia o perdão em Jesus. E, finalmente, investirmos tempo e esforços em ações que nos afastem do pecado, olhando para Jesus. No próximo slide, nós temos a introdução. Então, na lição de hoje, nós vamos refletir a respeito da realidade da presença do pecado no contexto atual do reino de Deus, como ele se manifesta e como o Senhor trata dele na vida dos seus filhos. Irmãos, a cada dia que passa, mais as pessoas têm tratado o pecado como se fosse algo insignificante, como se todo mundo peca, não tem problema, ou só um pecadinho, todo mundo faz isso, não vejo problema. Quem é você para me julgar porque eu faço isso, porque eu faço aquilo? E as pessoas muitas vezes, para justificar os pecados, até mesmo citam a Bíblia, textos isolados e dão muitas desculpas. Mas não nos enganemos, o pecado, independente da época, ele continua sendo algo grave, algo que desagrada a Deus, algo que nos afasta da comunhão com o nosso Deus. Portanto, não podemos brincar com o pecado, devemos levá-lo muito a sério, entendermos que ele é que nos afasta de Deus. O pecado, na verdade, antes de conhecermos o Senhor Jesus, o pecado é que faz total separação entre nós e ele. Mas em Cristo nós temos essa reconciliação, mas mesmo assim o pecado ainda atrapalha as nossas vidas. Nós ainda temos a natureza pecaminosa, ela só deixará de existir quando partirmos para a pátria celestial, mas enquanto estivermos nesse mundo devemos ficar atentos à realidade do pecado em nossas vidas, mas também temos boas notícias, né? Deus trata dos nossos pecados, nós temos a quem recorrer com relação aos nossos pecados. No próximo slide, nós vemos o ponto 1 da lição, situações que levam ao pecado. Uma primeira situação que leva ao pecado é negligência para com os deveres.
Irmãos, aqui Davi, o povo de Israel, eles estavam numa guerra justa contra os amonitas, os seus inimigos, e Davi deveria estar com o exército. Ele deveria estar à frente do seu exército, conduzindo o exército, os seus soldados, mas o fato é que ele não foi. Nós não temos como dizer os motivos que fizeram Davi não ir, porque ele já fosse um pouco velho. Muitas outras têm sido feitas especulações, mas o fato é que nós não sabemos o motivo exato pelo qual ele não foi. Mas seja lá como for, irmãos, não havia uma justificativa justa para Davi não estar ali. Ele deveria estar à frente do seu exército, por mais difíceis que fossem as suas circunstâncias, situação, ele deveria estar à frente do seu exército, mas ele manda Joabe, um dos comandantes, para que estivesse à frente ali, porém ele permanece no seu palácio. E nós percebemos que a sua negligência acabou dando ocasião ao pecado. Ele estava ocioso e aquilo foi uma possibilidade de pecar. E aí nós vamos trazendo para as nossas vidas, muitos dos nossos pecados estão ligados à nossa negligência. Inclusive, quando nos omitimos de nossos deveres, estaremos pecando diante do nosso bondoso Deus. Em Tiago 4,17 nós lemos: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós costumamos falar muito dos nossos pecados por ações, por atitudes, por palavras, pensamentos, mas o fato é que nós pecamos também por omissão, e esse pecado ele é muito ressaltado na palavra de Deus. Nós sabemos o que deveríamos fazer, mas muitas vezes não fazemos. Por exemplo, quando não obedecemos aqueles deveres requeridos pela palavra de Deus, nós estaremos pecando. Quando nós não vigiamos e oramos para não cairmos em pecado, é muito importante vigiarmos e orarmos. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Um outro dever que temos com relação à palavra de Deus é nos dedicarmos à leitura da Bíblia. O apóstolo Paulo bem orientou o jovem pastor Timóteo, dizendo o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus Cristo. E a própria Bíblia também, ela fala sobre a importância do relacionamento sexual dentro do casamento, para não dar possibilidade de tentação, de cair em pecado por parte de ser tentado por parte de Satanás. Não vos priveis um ao outro, Paulo diz em 1 Coríntios 7,5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A palavra de Deus, ela tem orientações para as mais diversas áreas da nossa vida, inclusive para a vida sexual, que deve ser desfrutada dentro do casamento, segundo o parâmetro que a própria palavra nos traz. Então, é importante nós refletirmos que não devemos ser negligentes, não devemos nos omitir dos nossos deveres, mas estarmos atentos a estas questões. No próximo slide, ainda a respeito de situações que nos levam ao pecado, nós vemos, segundo o autor da revista, as concessões de Davi. O fato, meus irmãos, é que além de não ir à guerra, Davi não parecia estar preocupado com a situação de seus soldados. Imagine, o texto diz que Davi estava lá à tarde, tirando um cochilo, dormindo, enquanto os soldados estavam lá, correndo o risco de morrer, passando tantas dificuldades na guerra, na batalha, os perigos, todas as
as dificuldades mais ali. Davi estava lá no palácio, tranquilo, dormindo, tirando aquele cochilo à tarde. Então, se levanta, decide dar uma passeada ali pelo terraço do palácio. E é importante nós entendermos também que a maioria dos homens eram soldados. E onde eles deveriam estar? Na guerra. Então, meus irmãos, Batseba não se preocupou de tomar banho naquele horário e local. Uma vez que a maior parte dos homens estão na guerra, o palácio deve estar desocupado, não há dificuldade de fazer isso. Embora nós não tenhamos como dizer as reais intenções dela, daquele banho, só conjecturas, mas o fato é que ela não haveria nenhuma dificuldade de ela tomar banho naquele horário e naquele local. E aí nós somos informados de que Davi, ao vê-la nua, ele fixou o seu olhar na mesma. Ele deveria ter feito como José, que fugiu da tentação. O texto de Gênesis diz o seguinte: sucedeu que certo dia veio a ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela, a esposa de Potifar, do senhor de José no caso, o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo era que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes em suas mãos. José, ele fugiu do pecado, ele fugiu da tentação. Então fica claro que é possível resistir, é possível fugir daquela situação. Davi, ao ver Batseba nua, ele deveria ter virado as costas para aquela situação, ignorado. Não tem como culpar um homem por ver uma mulher nua, mas a partir desse momento vamos avaliar e entender as atitudes da pessoa diante de tudo. E o texto vai dizer que Davi procurou mais informações sobre ela. Irmãos, embora o texto em português, a tradução, pareça que Davi não sabia, procurou descobrir quem era, mas o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O texto em hebraico, ele dá a impressão de que, na verdade, Davi sabia de quem se tratava, e ele procura apenas confirmar se de fato, se realmente aquela era Batseba. Então Davi, ele procura saber se de fato ela era ela, e aí nós podemos fazer novamente conjecturas, não sabemos. O fato é que Davi sabia quem era. Se ele já tinha olhado para ela, se interessado em algum outro momento, nós não sabemos, mas ele sabia quem era. Ele procurou então informações com relação a ela. Ele perceba que o pecado vai levando ao outro, uma situação que poderia acabar ali vai se complicando cada vez mais, e além disso ele mandou trazê-la ao palácio. Veja que uma ação vai levando a outra. Ele pede para que ela fosse trazida ao palácio. Nós não sabemos se ela hesitou, mas pelo texto parece que ela não houve oposição da parte dela, mas são apenas conjecturas. O fato é que ela vem até o palácio. Aquelas pessoas que receberam as ordens de Davi também não questionaram, ninguém quis questionar o rei. E finalmente, irmãos, nós sabemos que uma vez que Davi se interessou, olhou para ela com concupiscência dos olhos, com lascívia, ele já tinha adulterado no seu coração, mas finalmente ele comete o ato de adultério com Batseba. No próximo slide, nós tiramos mais algumas lições a respeito do assunto. A tentação e o pecado de Davi ilustram aquilo que foi dito por Jesus. Jesus, ele vai afirmar em sua palavra, no Sermão do Monte, o seguinte: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mas a ação de Davi também vai de acordo com aquilo que Tiago escreveu.
Tiago, falando sobre o pecado, sobre a cobiça, ele diz o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Perceba que há todo um processo para os atos pecaminosos. Começam lá no coração. A ação externa é apenas o resultado daquilo que está no coração, do pecado que já foi cometido no coração. Irmãos, é necessário tomarmos muito cuidado para não tentarmos descobrir mais sobre aquilo que Deus proíbe em sua palavra. Se Deus fala que é pecado, que é ruim, que é prejudicial, que traz morte, por que nós vamos querer descobrir, querer ir mais à frente naquilo? Nós sabemos, os irmãos bem sabem, que o ser humano, ele tem a tendência de querer fazer aquilo que é proibido. Tudo que é proibido, a pessoa se interessa em fazer. Se você falar para uma criança, um bebê, não coloque o dedo na tomada, aí é que ela vai querer mesmo colocar o dedo ali para saber. Mas por que falou que eu não posso pôr? Ela vai se interessar por aquilo. E nós sabemos que as pessoas, elas gostam, o ser humano, ele é curioso por natureza e ele quer descobrir mais sobre aquilo que é proibido. Se é proibido, então eu quero descobrir. Irmãos, há algo importante para nós aqui, e eu queria ressaltar isso. Talvez nós não paramos para pensar muito. A curiosidade pode ser uma grande armadilha. Seja curioso, sim, pelas coisas de Deus, para saber mais sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que agrada ao Senhor, mas tome cuidado para não ficar curioso de descobrir o pecado. Descobrir mais coisas a respeito do pecado, pois um pecado vai levando ao outro e aquilo acaba virando uma bola de neve e depois a situação se complica. A situação vai ficando mais difícil e nós vamos nos afastando de Deus. E pegando o contexto atual, tristemente nos nossos dias a imoralidade e o adultério têm sido incentivados. Nós vemos o incentivo, basta você, as pessoas que perdem tempo assistindo novelas, basta você ligar lá na Globo, não só na Globo como em outros canais, mas você vai ver o adultério sendo incentivado. Basta ouvir, infelizmente alguns não tem como evitar, né? Dependendo do local que mora, tem os pancadões, os funks, você vai ver o adultério sendo incentivado nessas músicas, não só no funk, como nas demais músicas, estilos musicais. O adultério tem sido incentivado, a imoralidade, pela internet, pela TV, por muitos outros meios de comunicação e pela sociedade como um todo. Nós vivemos em uma sociedade extremamente imoral. Nós, há pouco tempo, passamos pelo carnaval, que é um exemplo de imoralidade. Nós, infelizmente, essa é a sociedade que vivemos e nós não estamos imunes a isso. Nós estamos sujeitos a sermos tentados e a pecarmos também. Portanto, meus irmãos, é importante evitarmos a ociosidade, sempre nos ocupando com coisas produtivas. Não fique ocioso. Não, mente vazia, como já diz o ditado popular, oficina do diabo. É preciso estarmos sempre ocupados com coisas boas, com coisas produtivas, para estarmos longe do pecado. Mas é necessário ficarmos também o mais distante possível de toda possibilidade de tentação ao pecado. Você, na medida do possível, nós não nos conhecemos 100%, né? Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos, mas você sabe naquilo que você é fraco. Embora você possa vir a cair naquilo que você se julgue mais forte, né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas se tem alguma área na sua vida, inclusive na questão sexual, que você sabe que pode cair, fique longe da tentação. Se ir a determinado local, determinado lugar, for uma possibilidade de pecado para você e tiver possibilidade de não ir, não vá. Se assistir algo na TV ou entrar na internet for uma possibilidade de pecado para você, não faça isso, meu irmão. Vocês vão se lembrar, aqueles que já assistiram um filme evangélico,
prova de fogo, né, se não me falha a memória, quando o marido é desafiado pelo pai a fazer 40 dias demonstração de amor para com a sua esposa, para reconquistá-la. E nós percebemos ali naquele filme que ele tem dificuldade com pornografia. E a única maneira que ele achou de resolver o seu problema foi quebrar o computador e jogá-lo no lixo. Foi uma atitude drástica, mas o fato é que nós devemos ficar o mais longe possível da tentação do pecado, destruirmos tudo que estiver nos impedindo. Não estou falando que você vai começar a quebrar as coisas na sua casa, mas devemos tomar muito cuidado. Se algo está nos afastando de Deus, está sendo uma armadilha, uma tentação para nós, devemos ficar longe. Até mesmo da mínima possibilidade do pecado, nós devemos ficar longe, meus irmãos. É importante ficarmos atentos a isso. No próximo slide, nós vamos ver, com relação ainda às situações que levam ao pecado, também a deslealdade. O pecado de Davi foi um ato de deslealdade e traição para com Urias, que era um valoroso soldado. Nós olharmos para outras passagens da Bíblia, nós vamos ver, segundo o livro das Crônicas, por exemplo, vai nos dizer o seguinte, 23, versículo 39, Urias, Eteu, ao todo 37, ele era um dos principais soldados, um dos principais valentes de Davi, e sendo contado ali entre os 37 ou 30 principais valentes de Davi, Urias estava entre eles. Então Davi estava cometendo um ato nós vamos perceber no texto da Bíblia, que Davi vai cometer um ato de deslealdade para com o seu próprio amigo. Um soldado importantíssimo. Mas, meus irmãos, eu quero que nós estejamos lendo o texto do primeiro livro Samuel, para nós vermos essas situações. No capítulo 11 nos diz: decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então ela diz isso. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Então, Davi aqui já começa a armar algo para tentar encobrir o seu pecado. Ele desenvolve um plano. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este: como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente. Perceba a estratégia pecaminosa de Davi aqui, a falta de lealdade para com o seu importante herói. Ele arma tudo para tentar encobrir o seu pecado. Mas, meus irmãos, um detalhe que é importante nós nos atentarmos é que Batseba, ela era neta de Aitofel, que era um dos principais conselheiros de Davi. Ele foi muito importante, dando orientações preciosas no reino de Davi. Era um homem de confiança de Davi, que estava sempre pronto para ajudá-lo. Davi também foi desleal para com o seu conselheiro, uma vez que adulterou com a neta dele. Inclusive, irmãos, é triste falarmos isso, mas posteriormente,
Provavelmente por conta disso, Aitofel também iria trair Davi, se aliando com Absalão, seu filho, para tentar também tomar o reino de Davi e inclusive possibilitando a possibilidade, pensando na possibilidade, armando planos para que Davi inclusive fosse morto. Então nós percebemos a deslealdade de Davi para com Urias e também para com Aitofel. Vamos seguir aqui, irmãos. No próximo slide, ainda a respeito das lealdades, nós vamos perceber um contraste aqui. O contraste entre a deslealdade de Davi e a lealdade de Urias. Ao contrário de Davi, Urias se mostrou muito leal, não acreditando ser justo deitar-se com sua esposa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Acompanhe comigo a partir do versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para deitar-me com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei isso. Mas Davi continua preocupado. Batseba está grávida. E eu não quero que ninguém descubra que fui eu. Tenho que fazer com que o marido dela vá para casa, ter relações com ela. Então Davi parte para o seu próximo plano. Ele embriaga. Ele providencia para que uma festa ali para Urias, para que ele fosse embriagado, a partir do versículo 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Irmãos, Davi lúcido é desleal. Urias bêbado, embriagado, permanece leal. Mesmo embriagado, ele permanece leal. Eu tenho dito algumas vezes, e eu reafirmo isso, quando a pessoa está embriagada, ela fala exatamente aquilo que está no seu coração. Ela toma atitudes baseadas exatamente com o que há no seu coração. À noite nós veremos um pouquinho a respeito do coração como sendo a fonte da vida, do pecado e das coisas boas também. Mas o fato é que Urias, mesmo embriagado, ele demonstrou seu caráter, ele demonstrou quem era. Ele demonstrou a sua fidelidade para com Deus, ele demonstrou a lealdade para com o exército de Israel e para com o próprio Davi. Mesmo embriagado, ele permaneceu leal. Nós percebemos aqui um triste contraste da deslealdade do homem segundo o coração de Deus, Davi, e a lealdade de Urias, pouco citado na palavra de Deus, mas um homem de caráter, um homem de lealdade, um homem que temia de fato a Deus. Mas, queridos, a história vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais triste. Além de ter adulterado com Batseba, Davi tomou providências para que Urias fosse morto no combate. Acompanhe comigo a partir do versículo 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixe-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Irmãos, perceba a maldade aqui no coração de Davi. Urias levou uma carta que, na verdade, era a sua própria sentença de morte.
E perceba a lealdade, do jeito que ele pegou a carta, ele entrega a Joabe, ele não a lê, ele leva até Joabe a sua própria sentença de morte, além de Davi providenciar, tomar providências para que ele fosse morto, fez isso por intermédio dos seus próprios inimigos, irmãos. E nós vamos, os irmãos, se estudarem um pouquinho a história aqui de Joabe, nós vamos perceber que o comandante Joabe, ele não era flor que se cheira, podemos colocar assim. Joabe não era um homem íntegro, comandante do exército de Davi. Então aquele pedido de Davi seria uma possibilidade de ele até ter uma situação ao seu favor para usar posteriormente com relação ao rei. Rei, eu te ajudei naquela situação. E Joabe, ele age de maneira muito astuta. Ele não coloca apenas Urias na frente da batalha, no lugar mais perigoso. Ele coloca mais alguns dos homens de Israel para não levantar nenhuma suspeita. Então perceba, irmãos, como resultado do pecado de Davi, muitos homens tiveram que morrer, pessoas tiveram que pagar com a sua própria vida por conta do pecado de Davi. Nós percebemos, e se nós pararmos para refletir aqui, irmãos, nós vamos perceber que Davi ele vai quebrando um mandamento atrás do outro. Ele cobiça a mulher do próximo, ele comete adultério, ele levanta falso testemunho e ele comete assassinato, porque ele providenciou para que Urias fosse assassinado. Então nós poderíamos acrescentar, ele não demonstrou amor para com Deus, para com o seu próximo. Nós vamos vendo ele quebrando um mandamento atrás do outro. Que triste, como o pecado leva a pessoa a cometer mais pecados, a estar mais longe de Deus, falhando cada vez mais. No próximo slide, meus irmãos, ainda a respeito do tema da deslealdade, eu creio que nós tiramos lições preciosas para nós a partir daqui. Aprendemos aqui que ao pecarmos, estamos pensando apenas em nós mesmos. O pecado, ele pode trazer prazer, mas na verdade é um prazer momentâneo. Ele pode trazer prazer, mas é um prazer passageiro. Mas quando nós pecamos, nós estamos pensando apenas em nós mesmos. Nós estamos pensando em nossos próprios interesses. E podemos acabar desconsiderando as pessoas, prejudicando até mesmo as pessoas mais importantes, as pessoas mais preciosas das nossas vidas. O seu pecado, ele pode prejudicar o seu cônjuge, pode prejudicar os seus pais, pode prejudicar os seus filhos, pode trazer consequências ruins para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você mais ama, as pessoas que mais amam você. O seu pecado pode vir a prejudicar as pessoas que são mais leais a você. É importante, irmãos, refletirmos nisso. O pecado, ele não traz benefícios, ele pode trazer um prazer momentâneo, mas ele sempre vai prejudicar as nossas vidas e ele vai prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. E é importante também refletirmos no seguinte: para encobrir um pecado, nós teremos que cometer outros, e a situação vai ficando mais difícil, virando uma bola de neve, depois não tem mais como voltar atrás. Tentar encobrir o pecado é um ato, é uma ação inútil. Poderíamos dizer que você tentar encobrir o seu pecado, quando nós tentamos encobrir os nossos pecados, nós estamos sendo tolos. Queridos irmãos, quando pecarmos, o caminho deve ser a imediata confissão. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. É importante nós nos atentarmos a esse conselho. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará.
Mas o versículo bíblico não termina por aí. Mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. É importante nós estarmos atentos a isso. O caminho é confessarmos os nossos pecados. Se nós viermos a pecar, por mais grave que seja, nós devemos confessá-lo. Nós devemos nos colocar diante da presença de Deus e suplicar: perdoa-me, Senhor. É necessário haver arrependimento. Não permita que a situação fique pior, que hajam consequências maiores para confessar o seu pecado. Cada um de nós se conhece. Essa mensagem, essa aula é para mim, é para cada um de nós. Nós sabemos, conhecemos, sabemos os nossos pecados. Talvez esse seja o momento para refletirmos, para confessarmos os nossos pecados a Deus, colocarmos diante de Deus, suplicar que Ele nos perdoe, que Ele nos ajude a abandonar algum pecado que tem atormentado a nossa vida, que tem nos levado para longe do nosso bendito Deus. No próximo slide, meus irmãos, nós começamos a ver o ponto 2 da lição: ação de Deus diante do pecado. E aqui nós vamos perceber algo importantíssimo. Todas as ações de Davi foram vistas e reprovadas por Deus. O capítulo 11, versículo 27 diz, primeiro 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi pensou: pronto, problema resolvido. Urias morto, Batseba é minha esposa, eu como um bondoso rei, agora eu vou cuidar dessa... todo mundo vai ver como eu cuidando dessa viúva. Então Davi pensou que poderia encobrir e resolver o seu pecado, se casando com Batseba. E meus irmãos, percebam que nenhuma das pessoas envolvidas no pecado de Davi, que sabiam o que aconteceu, aqueles servos dele que foram enviados para ter informações se aquela mulher realmente era Batseba, que a trouxeram para o seu palácio, nenhum deles questionou Davi. Nós podemos pensar: puxa, mas é porque Davi era o rei poderoso. Mas não importa. Eles também falharam diante disso, só que Davi pensou: ninguém vai me questionar. Ninguém é bobo de fazer isso. Então eu estou tranquilo. Só que a situação estava longe de uma solução. E aí, trazendo novamente para as nossas vidas, aprendemos aqui que não devemos tentar resolver as coisas por nós mesmos. Não adianta você querer resolver as coisas por si mesmo, achando que trará uma solução. O pecado não se resolve com estratégias humanas. Encobrir o pecado não vai trazer solução. É necessário tratá-lo. Isso vale para muitas outras situações, irmãos. Não apenas no que diz respeito ao texto aqui, o pecado sexual, mas nós podemos aplicar essa situação em muitos outros tipos de pecados. Por exemplo, às vezes pessoas se desentendem, se tornam inimigas, começam a guardar mágoa no coração, uma guarda mágoa na outra, e acha que simplesmente encobrir aquela situação ou fingir que nada está acontecendo vai resolver. Não. A solução é buscar reconciliação, buscar a solução, pedir perdão. E nós poderíamos aplicar em muitas outras situações, mas estou abrindo esse parêntese só para mostrar que a solução, encobrir o pecado ou ignorá-lo, não vai solucionar a situação. Mas pensando aqui ainda no próximo slide sobre a ação de Deus quanto ao pecado, nós vamos tirar mais algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, o que Deus faz diante do pecado? Deus envia a sua palavra.
Deus envia a sua palavra. No caso aqui, ele enviou a sua palavra por intermédio do profeta Natã. Acompanhe comigo o capítulo 12, a parte A do versículo 1 nos diz: o Senhor enviou Natã a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Nós sabemos que hoje Deus não envia mais necessariamente um profeta até nós. Ele pode enviar sim a palavra dele, ele nos envia sim a palavra, ele pode enviar o profeta no sentido de enviar a sua palavra por intermédio de uma pregação, de um estudo bíblico, de uma devocional, pode fazer isso sim, de uma exortação vinda de uma pessoa fiel a ele pode fazer isso, mas o fato é que ele envia-nos a sua palavra. Nós temos a revelação completa de Deus e nessa palavra há a correção necessária para os nossos pecados. Mas então Deus envia Natã até Davi. E nós percebemos aqui, meus irmãos, que Natã, ele se capacitou para aquela situação. Ele estava muito capacitado para falar com Davi. Não era uma situação simples você ir lá, o profeta ir lá e confrontar o poderoso rei de Israel, o queridíssimo rei de Israel, que no caso era Davi. Deus concedeu sabedoria a Natã para confrontar a Davi. E ele conta uma parábola sobre um assunto que Davi entendia muito bem, pois ele tinha sido pastor de ovelhas. Acompanhe comigo os quatro primeiros versículos. Disse-lhe, chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. E comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Irmãos, olha que sabedoria de Natã. Ele conta uma parábola sobre um assunto que o pastor de ovelhas Davi conhecia muito bem, um assunto com o qual ele estava muito familiarizado. Aquele assunto iria tocá-lo, iria sensibilizá-lo. E nós percebemos que Davi pensou que aquela parábola era uma história verídica, e ele fica enfurecido. Acompanhe comigo os versículos 5 e 6. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Os irmãos, nós podemos tirar muitas lições preciosas nesses 2 versículos da Bíblia. Um detalhe aqui é que Davi, ele fica enfurecido e ele dá um julgamento até exagerado. Se uma pessoa se essa história fosse verídica, com relação à restituição da cordeirinha, está correto, o homem rico teria que fazer a restituição. Mas não havia pena de morte prescrita para quem roubasse ou pegasse à força um animal de alguém. Não havia pena de morte nesse sentido. Mas Davi fala que ele ficou tão enfurecido que ele diz: esse homem precisa morrer. A situação o enfureceu de tal maneira que ele disse isso. Mas nós percebemos também aqui que Davi conhecia a lei. Ele era profundo conhecedor da lei. Ele fala a respeito do princípio de restituição. Ele sabia que a justiça precisaria ser executada, mesmo para um homem rico, poderoso. E Davi queria fazer justiça. Mas, meus irmãos, ele conhecia tão bem a lei para esse tipo de crime. Mas quando ele condena o homem rico, na verdade ele estava condenando a si próprio. Ele estava cego com relação aos seus próprios pecados. E aí nós vamos perceber algo, seguindo no próximo slide. Davi foi confrontado.
Deus envia a sua palavra, mas na palavra de Deus, nessa palavra há confrontação, exortação. Então, a primeira confrontação que nós percebemos que Davi recebe é de ingratidão. Os versículos 7 e 8 nos diz: então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de seu senhor, teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus, a confrontação para Davi é: você é ingrato. Eu fiz tanto por você, eu fiz tantas coisas. Tudo que você é hoje não é pelos próprios méritos. Fui eu quem tirei você de trás tirei do rebanho, transformei você de um pastor, de um simples menino, pastor de ovelhas, e um grande rei de Israel. Isso aconteceu pela minha graça. Você está sendo ingrato para comigo, para com tudo que eu te dei muito mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Tudo que você tem fui eu que te dei, Davi. Quando você pecou, você estava sendo ingrato para comigo. Você pensou apenas em si mesmo. Então Deus primeiro confronta Davi por intermédio de Natã com relação à sua ingratidão, mas nós percebemos que ele confronta também a sua rebeldia contra a palavra de Deus. Versículo 9 nos diz o seguinte: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante eles? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Deus coloca o dedo na ferida, Deus confronta o pecado, Deus dá nome aos pecados de Davi. Davi conhecia a lei, Davi conhecia a palavra de Deus, e mesmo assim ele desobedeceu. Ele foi rebelde contra a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, nós percebemos aqui que quando Deus envia a sua palavra, aquele que é servo do Senhor, a única atitude que ele pode tomar, embora deveria ter tomado até antes, é arrependimento, é confessar os seus pecados. No versículo 13, a parte A nos diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Não foram palavras vazias. Davi aqui abriu seu coração: confessei-te o meu pecado, Senhor. E nós vamos, depois, se os irmãos quiserem, puderem ler o Salmo 32, o Salmo 51, vai mostrar o arrependimento e a confissão de Davi em detalhes. Ele se arrependeu, ele ficou profundamente triste com aquela situação, mas porque Deus teve a iniciativa de confrontá-lo com a sua palavra. Irmãos, os nossos pecados só podem ser tratados à luz da Bíblia, não podem ser tratados à luz das ideologias humanas, seculares, de palavras meramente humanas, dos nossas próprias atitudes, criatividade. O nosso pecado só pode ser tratado, confrontado à luz da palavra de Deus. Somente quando ouvimos a palavra de Deus, nossos pecados podem ser tratados. Em Hebreus, o autor nos diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. É possível esconder as coisas de todos, mas não de Deus. Não tem como escondermos absolutamente nada do nosso Deus. A palavra de Deus nos confronta, ela é que trata os nossos pecados. Por isso nós devemos buscar a palavra de Deus, ter intimidade com a palavra de Deus, ouvirmos a palavra do Senhor, porque ela é que vai nos confrontar. Ela é que vai tratar dos nossos pecados.
Diante da confrontação divina, meus irmãos, nós percebemos a nossa miséria e a única coisa que nos resta é reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Somente podemos fazer apenas isso. Não há outra coisa a fazer. Só podemos confessar os nossos pecados e Deus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, de todos os nossos pecados. No próximo slide, ainda a respeito da ação de Deus diante do pecado, nós percebemos que imediatamente após a confissão de Davi, Natã anuncia o perdão divino. Olha o que ele nos diz, versículo 13, a parte B. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi merecia morrer. Ele merecia ser apedrejado pelo que ele fez. O adultério já era motivo para ele ser apedrejado. Imagina a morte de Urias. Davi merecia ser apedrejado, merecia ser morto. Mas tão somente por causa da misericórdia, da graça, do amor de Deus, Deus manifesta o seu perdão a Davi. Mas, meus irmãos, percebam que o fato de Davi ser perdoado não elimina a disciplina do Senhor, não elimina as consequências do seu pecado, consequências imediatas e consequências futuras. A partir do versículo 12, ou melhor dizendo, a partir do versículo 10, nos diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. No versículo 14: mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. A morte do filho seria a consequência repentina, imediata. E os problemas na própria família de Davi, no seu reino, seriam as consequências futuras. E basta nós continuarmos lendo a palavra de Deus aqui em Samuel, em Reis, em Crônicas, que nós vamos perceber consequências terríveis vindas sobre a família de Davi por causa do seu pecado, inclusive o seu próprio filho se levantando contra ele, Absalão, contra o seu próprio pai. Nós vemos situações tristes, devastadoras. E, meus irmãos, apesar de Davi ter orado e jejuado por seu filho, este veio a morrer. Davi aqui, se os irmãos depois podem ler aí, dos versículos 13 a 23, Davi ora, clama a Deus pelo seu filho, mas mesmo assim ele morreu. As consequências ficam. As consequências ruins, elas vêm. E nós percebemos aqui que Deus não interrompe a oração e o jejum de Davi. Na verdade, naquele momento, o que Davi mais precisava fazer era orar, era jejuar, era clamar a Deus. Deus não interrompe, por mais que ele não iria responder positivamente o seu pedido, mas naquele momento Davi pôde jejuar, demonstrar o seu amor para com Deus, para com o seu filhinho que tinha nascido. Deus trabalhou também na vida de Davi, através daquele momento, daquela oração, daquele jejum, tanto que após o seu filho morrer, ele se levanta e volta à sua vida normal. Mas, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado também com relação ao sentimento de culpa. É importante nós tomarmos cuidado com isso. Se nós olharmos aqui os versículos 24 e 25, nós vamos perceber que Deus consolou Davi. Nós percebemos aqui um recomeço. Apesar daquela situação, houve um recomeço. Os versículos
24 e 25 nos diz: então Davi veio a Batseba, consolou e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O nome de Salomão significa, inclusive, amado do Senhor. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Deus concedeu a Davi e a Batseba um outro filho. Quando eles olhassem para Salomão, eles poderiam enxergar ali a misericórdia de Deus. Eles poderiam enxergar ali um recomeço. Deus perdoou. O pecado foi perdoado. Não precisa mais ficar remoendo o sentimento de culpa. As consequências virão, sim, mas continue a vida. Desfrute novamente comunhão com Deus. Deus consolou o coração deles. Deus demonstrou que a vida continuaria, que Ele trazia renovação, restauração, e que Ele continuaria abençoando eles. Tanto que nós vamos estudar ainda a respeito da história de Salomão, e nós vamos ver o quanto Deus o abençoou. Inclusive ele veio a ser o sucessor do seu pai no trono de Israel. Irmãos, trazendo algumas lições para nós, a partir desse final da história, nós precisamos entender que o perdão é resultado tão somente da graça e do amor de Deus para conosco. Como é que Deus pôde perdoar Davi diante daquela situação onde ele merecia morrer? O perdão é um mistério de Deus. E para conosco não é diferente. Nós também merecíamos a morte por causa dos nossos pecados, e a morte eterna, longe do Senhor. Mas Deus, por sua graça e amor para conosco, Ele decidiu nos amar, nos perdoar. Os irmãos conhecem de cor o versículo mais famoso da Bíblia, talvez, mais conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, o Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Efésios 2, versículos 4 e 5, Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, o favor imerecido, sois salvos. E João, ainda na sua primeira carta, nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Cristo nós temos perdão para todos os nossos pecados, por mais graves que eles sejam. Mas, meus irmãos, o fato de sermos perdoados não elimina as consequências do mesmo. Os nossos pecados trarão, disciplina de Deus sobre nós, trarão consequências, trarão problemas para as nossas vidas. O pecado machuca, o pecado deixa cicatrizes, principalmente quando há uma situação tão grave. O pecado pode deixar uma cicatriz, o pecado pode trazer um divórcio doloroso, e muitas outras situações, e traz consequências ruins para a família, para os filhos, pais, cônjuges. O pecado não elimina as consequências ruins na nossa vida. Mas, meus irmãos, vale a pena lembrarmos e termos em mente de que sempre há renovação, de que sempre é possível um novo recomeço. Deus pode perdoar todos os pecados, Ele pode restaurar qualquer situação, por mais difícil, independente do seu pecado, por pior que tenha sido a situação que você tenha feito, ou conhece alguma pessoa que tenha feito, por pior que seja a situação, Deus pode perdoar, Deus pode dar um novo recomeço, Deus pode perdoar um adultério, Deus pode perdoar um aborto, Deus pode perdoar qualquer situação.
As consequências ruins ficarão, mas é possível um recomeço, é possível restauração, é possível voltar a ter comunhão, desfrutar da comunhão, da intimidade de Deus. E esse recomeço quem traz é o próprio Deus, pela sua graça, pelo seu amor. E isso pode transformar as nossas vidas, isso pode fazer com que olhemos para a situação e fiquemos admirados, dizendo: como Deus é tão grandioso, como Deus é tão maravilhoso, como Ele pode me amar, como Ele pode cuidar de mim, como Ele pode me abençoar, apesar do que eu sou. E esse deve ser o nosso sentimento, realmente, irmãos. Nós devemos estar sempre maravilhados com tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Ele nos restaurou, Ele nos transformou, e a sua ação em nossas vidas é contínua. Confessemos, busquemos o perdão de Deus. Ele sempre traz perdão, restauração, consolação. Não precisamos viver com sentimento de culpa para a vida toda, porque os nossos pecados, a nossa culpa, já foram cravados na cruz, já foram levados todos por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos estar nos mantendo sempre longe do pecado. Eu quero ir para as considerações finais, no último slide. Eu queria perguntar o seguinte para você: você tem reconhecido o quanto seus pecados são graves e o quanto eles o afastam de Deus? Tem parado para refletir nisso? Tem reconhecido também o quanto Deus é bondoso, confrontando e apontando suas falhas por intermédio de sua palavra? Irmãos, enquanto estivermos nesse mundo, apesar de sermos fortalecidos, orientados pelo Espírito Santo, ainda teremos que travar uma grande luta contra o assédio do pecado. Isso fica claro em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Devemos, portanto, prosseguir olhando para Jesus, como a continuidade do texto de Hebreus nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Amém. Vamos agora ouvir o hino. Vamos cantar um hino nesse momento. Fugiu da minha mente aqui o número do hino. 68, hino 68. Abra aí no seu hinário na sua casa para cantarmos esse hino. 68. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já
Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de ouvir da Tua palavra, o ensinamento precioso que ela traz às nossas vidas. Queremos pedir, toca os nossos corações, quebranta-nos para reconhecermos os nossos pecados e nos voltarmos a Ti. Perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos de todo o pecado. Se há alguém que está participando desse momento, ouvindo essa aula, e tem algum pecado na sua vida, algum pecado encoberto, alguma situação que tem afastado tanto da Tua palavra, afastado da comunhão contigo, Senhor, talvez hoje tenha sido o dia de o Senhor, por intermédio da Tua palavra, pela minha instrumentalidade, falado com essa pessoa ou com essas pessoas, e que a atitude nesse momento, Senhor, seja de confissão de pecado diante da confrontação do mesmo, seja de confissão, que haja restauração, que haja transformação e que, apesar das consequências, a ferida seja curada, seja tapada, e que a Tua graça seja manifesta nessas vidas, nas nossas vidas, Senhor. Todos nós carecemos de Ti, do Teu perdão, a começar de mim, e que assim, Senhor, haja recomeço, haja renovação, haja mudança de vida e restauração da comunhão contigo, haja restauração da alegria de Te servir, de desfrutar da Tua comunhão. Nós oramos, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito, seja sobre todos vós, povo de Deus presente em seus lares e sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Quero agradecer a todos que assistiram, que participaram desse momento de aula, aos irmãos da IP Casa Verde, cada família, e também aos nossos amigos, familiares, conhecidos, que também estiveram nos assistindo. Nós agradecemos estarem aí assistindo, que a palavra tenha falado ao seu coração, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando as nossas famílias. E eu quero só lembrar aqui que, além da página que temos no Facebook, a IPB Casa Verde também tem uma página no YouTube, onde as aulas, os sermões, os estudos são colocados posteriormente. O nosso irmão Sidney tem feito isso. Então, entre também na nossa página no YouTube, porque quanto mais pessoas entrarem e se inscreverem ali, mais a página se torna conhecida, e nós queremos que ela se torne conhecida não por questão de status, mas para que ela alcance mais pessoas, inclusive aqui ela seja conhecida, a página inclusive aqui no bairro da Casa Verde, mais conhecida, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Nossa intenção é essa, de fato. Então você pode entrar lá no YouTube, PB Casa Verde, tem um sininho ali, um sininho, você pode se inscrever ali. Inclusive, não podemos transmitir as mensagens ao vivo pelo YouTube, porque a exigência é grande, precisa de um número muito grande de inscritos. Está difícil de chegar lá, é muito difícil, mas queremos pelo menos chegar num bom número para que mais pessoas sejam alcançadas pelo IPB Casa Verde. Então entre lá e se inscreva nesse link. Se precisar do link, pode pedir para alguém que você conheça e que possa te mandar de repente pelo WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E eu gostaria também de dar alguns avisos. Um primeiro aviso que eu queria dar, irmãos: na próxima semana, próximo domingo, nós teríamos a Assembleia da Igreja visando a eleição de presbíteros, uma vez que o mandato dos nossos irmãos presbíteros Sidney e Antenor está chegando ao fim, não me engano, dia 17 ou 19 de maio,
chegará ao fim, e nós teríamos assembleia para essa eleição, mas por conta da pandemia, que é uma situação que foge ao nosso controle, não teremos a eleição, mas assim que voltarmos à igreja, que essa situação for normalizada, a nossa intenção é fazer essa assembleia. Então, a convocação já está feita para que quando voltarmos ao normal possamos ter essa eleição, mas vale lembrar que isso não vai interferir na questão do trabalho dos irmãos, até mesmo porque nós não temos tido reuniões do conselho, temos tratado mais no reuniões oficiais, né? Temos tido tratado através do WhatsApp, do telefone também, de uma forma mais informal. Temos tratado sim das coisas da igreja, o conselho tem conversado, tem tratado, mas de uma forma informal, não formal. Inclusive a junta diaconal também tem trabalhado, tem feito algumas coisas também com relação à assistência, né? Então a igreja está funcionando, sim, tanto o conselho como a junta diaconal. É importante dizermos isso, apesar do isolamento social, a igreja tem trabalhado, a junta diaconal já teve o trabalho, já levou cesta básica para quem está necessitando. Então a igreja tem trabalhado também, que continuemos orando e buscando assistência da igreja. Então, meus irmãos, um outro detalhe com relação ainda à eleição de presbíteros é que o conselho tem o desejo de que os nossos irmãos Sidney e Antenor continuem no presbiterato. É lógico que a igreja vai poder votar e fazer a sua escolha depois de muita oração, mas os candidatos do conselho são o Sidney e o Antenor. O presbítero Sidney, desde o começo, tinha aceitado o desafio, se Deus assim e a igreja o quiser, de continuar. E o presbítero Antenor estava um pouco em dúvida, mas no domingo que ele iria informar a igreja que aceitaria a continuidade do presbiterato, foi o dia que iniciou-se o isolamento. Então ele não teve a oportunidade de dizer, mas eu digo em nome do irmão que ele aceita também continuar no presbiterato, se assim for da vontade da igreja e da vontade do nosso Deus. E que Deus continue abençoando nossos conselhos, nossos demais presbíteros, Luiz, Newton, abençoando toda a nossa igreja e também a nossa junta diaconal, os irmãos Mateus, Luciano, Laí, Marcos e as suas respectivas famílias. Para finalizar, irmãos e ouvintes que estão participando conosco, eu quero lembrá-los que 18 horas, nesse mesmo canal, né, do YouTube, se Deus assim nos permitir, teremos o nosso culto solene. Então, se prepare para esse momento, convide outras pessoas para participarem, não apenas assistirem, mas participarem conosco do culto, tanto no WhatsApp, na página do WhatsApp, quanto na página do Facebook. Nós já temos a liturgia do culto, as informações. A nossa irmã Silvia Nete tem feito as informações de uma forma muito, muito bacana, com muito cuidado, com muita dedicação. Então, aqueles anúncios bonitos que nós temos lá a respeito das aulas, dos cultos, aqueles anúncios são feitos pela nossa irmã Silvanete. Eu não sou muito talentoso nessa hora, mas cada um com seus talentos, e nós vamos trabalhando junto. A irmã tem colaborado bastante também nesse sentido. E ainda com relação à minha aula, me preparei, montei todo o data show, mas depois disso eu enviei para o nosso irmão Constantino dar aquele toque final, né, com aquelas figuras bonitas, criativas que estão lá estavam lá. Então ele deu o toque final também. Então, irmãos, cada um com seus dons, e vamos trabalhando para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus. Um bom dia a cada um bom almoço e até a noite, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Amém.